Ai, diretor! O que você tá fazendo aqui, Kika? Não, eu que pergunto o que você tá fazendo aqui. Eu tô no meu carro dando uma volta. A gente não ia gravar Viver? Vai gravar Viver amanhã, hein? Fala assim, se você vai anotou gravar. tudo que tinha que anotar da próxima gravação. Anotar. Ai, Kika. Eu Esqueceu. Eu tinha que anotar, né? Você tá muito esquecida. Eu acho que você tem que comprar uma agenda pra anotar as coisas, não esquecer nada. Ah, então vamos aproveitar que a gente tá aqui na Galeria Santa Cecília e vamos comprar uma cadernetinha. Vamos lá, vamos lá. Roda a vinheta. Agora que eu já estou com o meu caderninho na mão, que vocês viram, né? O diretor deu uma bronca em mim, que eu vivo esquecendo as coisas. E nós vamos falar sobre empreendedorismo. E eu estou aqui no espaço físico do ateliê Filhos e Artes, da Fabiana Moreira. Tudo bom, Fabiana? Olá, tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. Fabi, antes da gente começar a falar as nossas dicas para empreender, eu gostaria primeiro que você falasse para o nosso público sobre a sua deficiência. Você tem baixa visão. Isso. Então, na verdade, como alguns já podem ter percebido, eu sou albina. Então, além da falta de pigmentação no olho, eu sempre tive visão subnormal de ambos os olhos. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ter outras dificuldades que a gente vai percebendo ali. Às vezes você não consegue enxergar direito, o olho meio embaçado. E eu achava que era cansaço. E até que eu descobri, depois de alguns exames, que eu tive atrofia do nervo óptico do olho direito. Né? E aí ficou um pouco mais complicada a vida. A sua baixa visão, ela trouxe alguma dificuldade no seu trabalho de artesanato? Olha, no começo foi, assim, bem difícil, né? Precisou de muita resiliência da minha parte. E também entender quais eram as minhas limitações. Certo. E aprender a trabalhar com elas e fazer o que era possível. Então, por exemplo, no trabalho que eu faço, eu trabalho com encadernação e com cartonagem. E o trabalho que eu faço, principalmente de cartonagem, eu preciso de muito, ele é muito milimétrico, né? As medidas, elas precisam ser certinhas para que as caixas se montem, para que as coisas funcionem. E quando trabalho é muito preciso, né? O artesanato é muito... Isso, precisa de muita precisão. E quando você olha uma régua, né, que a gente tem aqui, você olha para a régua, você olha para esses milímetros, para mim era uma coisa impossível. E eu falava, eu não vou conseguir. É sempre assim, né? E eu falava, eu não vou conseguir. E aí eu fui procurando, no começo eu trabalhava muito com kits comprados, prontos, já cortados, né? Outras pessoas cortavam e eu só montava. E aí eu me coloquei esse desafio, eu falei, não, eu quero fazer do começo ao fim, porque eu quero ter a minha identidade no meu trabalho. E aí eu falei, não, eu preciso encontrar uma forma de isso tem que funcionar de um jeito. E aí você vai se adaptando, então você melhora a iluminação, você tenta ver de que forma é mais confortável para você trabalhar, de repente você pode fazer um molde. No começo eu fazia moldes. Então eu fazia um molde e aí depois eu fazia o risco. Né? Porque aí eu tinha que ficar pensando na medida de um só, eu não precisava ficar medindo um por um. Hoje em dia, eu já consigo fazer isso já flui mais fácil. Já virou uma rotina. Não, e engraçado, né? Uma coisa que a gente brinca, eu sou uma pessoa de humanas, né? A gente meio ruim de conta às vezes, né? Você fala assim, deu meio ruim. E hoje eu me surpreendo porque eu faço os cálculos das caixas que eu vou fazer, eu faço de cabeça. Eu já sei exatamente, porque eu tenho que somar a medida da caixa com a medida da espessura do papelão que eu vou utilizar. E eu já consigo fazer isso tudo automático. Então eu fui exercitando outras habilidades que eu nem sabia que eu tinha. É sempre assim. Desde quando você trabalha com artesanato?
Eu comecei a trabalhar com artesanato forte mesmo em 2014, né? Foi meio que uma válvula de escape, que foi quando eu tive a atrofia. E aí, o primeiro impacto, porque eu já trabalhava, né? Assim, e eu tive que dar aquela puxada no freio de mão, porque eu já não conseguia mais trabalhar como eu trabalhava antes. Eu era uma pessoa que trabalhava 12 horas por dia, 7 dias por semana quase. E eu já não conseguia mais, né? Porque eu ficava muito tempo no computador, o olho lacrimejava, e assim, infecções seguidas diversas. Porque você começa a forçar demais, a sua imunidade baixa e etc. E aí eu tive que dar uma recuada e falar, não, eu preciso começar a cuidar agora de mim, da minha saúde, mas como que eu vou fazer isso? Uma pessoa que trabalha muito e que é muito ativa, na hora que você para, a primeira coisa que você tem medo é falar assim, como que vai ser na minha vida daqui pra frente? E aí eu comecei a pintar, né? Porque eu comecei a pintar, eu fazia lenços de seda, né? Reencontrei uma amiga, né? Que pinta, que dá aulas de pintura em seda. E aí eu comecei a pintar, mas ainda não era aquilo. Então fiz alguns lenços e tal, mas ainda fiquei me procurando. E aí eu fui fazer um curso, até foi no Sesc, um curso gratuito. E nesse curso a gente era de encadernação e cartonagem. E quando eu fiz o meu primeiro caderno, assim, aquele bichinho me picou. E eu simplesmente fiquei apaixonada, porque eu sempre fui apaixonada por papelaria. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. A papelaria criativa, ela transformou a sua vida? Muito. Muito, não só a questão do empreendedorismo mesmo, de pensar nisso como profissão, como futuro, mas também para minha realização pessoal. Não, perfeito. A gente está aqui no seu espaço, que é o Ateliê Filhos e Artes, Isso. que é um espaço maravilhoso, gente, vale a pena conhecer. Vocês estão vendo imagens também dos vários trabalhos que ela faz. E nós viemos aqui também para dar 2 dicas. Primeiro, a gente fala muito dessa questão do assistencialismo, certo? Então as pessoas têm ainda um pouco dessa cultura de querer, a gente sabe que tem que ser solidário, mas a gente tem que ensinar, é como a gente fala, ensine a pescar. Exatamente. Não só dar o peixe. É. E qual a dica que você dá para as pessoas com deficiência agora para 2023, para elas realmente saírem da sua zona de conforto? Olha, eu acho que a primeira coisa é realmente arregaçar as mangas e testar. Porque como eu fiz, eu fui para pintura, assim, gosto, mas não era o que eu me identificava. A gente precisa procurar alguma coisa que a gente goste de fazer. Porque eu acho que, assim, não só assim, a pessoa com deficiência, na verdade, assim, o mundo ideal seria que todo mundo conseguisse fazer aquilo que gosta. Exatamente. Né? Então, mas assim, principalmente quando a gente já tem alguma dificuldade, alguma limitação, fazer algo que te dá prazer ajuda bastante. Além de terapia, pode se tornar profissão. Exatamente. Então, assim, ajuda a cabeça, ajuda você olha para as suas dificuldades, para as limitações que às vezes você encontra, para os desafios que você encontra no caminho, você olha com outro olhar. Né? Então, assim, às vezes é difícil, como para mim era difícil ver ali os milímetros e tal. Eu não consigo fazer dessa forma, mas eu quero fazer. Então eu vou encontrar uma forma diferente para fazer a mesma coisa. Exato. Então, e assim você vai desenvolvendo. Então assim, a primeira coisa é arregaçar as mangas e testar. Se permitir testar, fazer coisas novas, coisas diferentes. E não desistir, ir atrás, porque assim, para tudo na vida a gente precisa estudar. Sim. Né? Porque ninguém nasce sabendo. Exatamente. E tudo é possível aprender. E se você aprende como um canhoto que aprende a escrever com a mão esquerda, porque ele precisa, e ele tem mais dificuldade porque parece que o mundo é destro, né? E não pensa na pessoa que tem ou que escreve com a outra mão, às vezes você não encontra o material adaptado e você precisa adaptar, a mesma coisa para a pessoa com deficiência, né? Independente de qual seja a deficiência que ela tem. Fantástico isso. E a Fabi, óbvio, já está aqui no nosso programa, falou sobre as suas aptidões para o artesanato, então vamos aprender, né, gente? Porque eu vim aqui comprar um bloquinho de anotação, porque como vocês viram, o diretor
né? Pega sempre no meu pé para mim não esquecer as coisas, então nada como anotar. E a Fabi vai ensinar pra gente a fazer uma mini caderneta. Isso, então. Esse é um caderninho que é super fácil de fazer. Prático, bonito fica, né? Qualquer pessoa consegue fazer. Inclusive eu. Você vai fazer um com a gente. Perfeito. A única coisa que a gente precisa é de papel, uma agulha e linha. Eu trouxe aqui uma outra ferramenta. Esse aqui é um bercinho de encadernação que a gente chama, um bercinho de furação. Ele ajuda para quem já quer fazer algo em maior produção, maior escala. Sempre você consegue utilizar algumas ferramentas que vão facilitar a sua vida. A gente fala tanto de tecnologia, mas às vezes quando o celular a gente acaba, a bateria, aquela coisa assim toda, nada como ter um papel na mão pra gente poder fazer as nossas anotações. Então eu trouxe aqui, ó. Normalmente para capa, você pode usar qualquer papel. Mas normalmente para capa eu sempre escolho um papel um pouquinho mais grossinho, né? Com uma gramatura que a gente fala um pouquinho maior. Quanto né? mais ou menos de gramatura? 150? 150, 180. Acima de 120 já dá para fazer uma capinha legal. Uhum. Né? E as folhas de dentro aí você escolhe. Pode ser tanto a folha mais fininha, um sulfite comum, como pode ser uma folha colorida. Aqui eu trouxe algumas coloridas. Então aí vai a imaginação. Tá. Então vamos fazer uma grande? Vamos. Em vez de fazer a pequenininha, eu vou fazer uma grande. Então aqui a gente vai fazer uma capa de craft. Certo. E aqui eu trouxe umas folhas cor-de-rosa. Perfeito. Pra deixar a vida mais colorida. Então a gente vai pegar 10 folhinhas aqui. Deixa eu ver. E isso fica prático também se a pessoa quiser colocar no mercado de trabalho, é fácil dela vender. E é um começo também, gente. Sim, é um começo, é um material barato que você encontra essas opções que eu vou dar aqui. É material que você encontra em qualquer papelaria de bairro. Você está na cidade grande, você está no interior, toda a papelaria vai ter um papel mais grossinho, né? Ou de repente pode até ser uma cartolina, né? Só cortar ali num tamanho que você quer. E fica o mais sulfite prático. que todo mundo quer e assim, é super baratinho para fazer. Perfeito. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dobrar a folha. Dobra no meio. Então você dobra no meio e vai apertando devagarzinho para não marcar. Que a gente só vai fazer isso aqui, ó. Certo. Eu marco a folha. Aqui, se você quiser, a gente pode até usar o próprio lápis, ó. Deixa eu tirar essa aqui de baixo. A gente pode usar o próprio lápis para dar uma vincada. Pode ser com a régua, só para ele ficar assim mais certinho. Perfeito. Depois que a gente costurar, a gente pode refilar ou não. Aí depende do gosto de cada um, mas a gente pode refilar, que é tirar essa bordinha aqui que sobrou, ó. Toda vez que a gente dobra o papel, ele faz um degrauzinho, Certo. né? Porque a gente tá... Pra deixar ele mais rentinho. Então só também. para deixar retinho, no final a gente corta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de papel que tem a mesma altura do meu miolo aqui, do meu caderninho. Eu vou tirar um pedacinho dele e eu vou ensinar para vocês um jeito super prático que não precisa ficar medindo muito. Isso aqui criança pode fazer. A única coisa criança é cuidado com estilete. Pede para um adulto cortar. Sempre uma supervisão de adulto, né? Quando for usar estilete, sempre tesoura, estilete, sempre pegar a supervisão de um adulto. Como que a gente faz para encontrar o meio de uma forma rápida? Encontrou o meio. Pronto. E esse aqui a gente fez o meio e a gente vai fazer o meio de novo. Só ir dobrando. A gente já tem 3 linhas. Legal. Se eu quiser fazer mais uma para costurar, eu dobro mais uma aqui, ó. Só essa última eu vou dobrar mais uma aqui. Eu tenho 5. Se eu quiser fazer mais uma, eu tenho 7. Cada linha dessa aqui é um ponto. Então não precisa nem marcar. Se você quer fazer uma coisa diferente, aí você pode medir certinho, medir o meio, marca, né? Faz um risquinho. Como que a gente vai furar? A gente, assim, normalmente eu uso o bercinho, que já é mais prático, como eu tenho a ferramenta, mas eu não tenho essa ferramenta em casa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso com a própria agulha. Agulha, Essa a gente agulha usa uma agulha grossa. Certo. Né? Uma agulha, ou de preferência, para quem está começando, agulha de tapeceiro.
porque ela não tem ponta. Legal. Então Boa dica. você pode usar a agulha de tapeceiro que não tem problema. Eu vou ver se eu consigo fazer assim. Vamos tentar, tá? Vamos. A gente deixa 90 graus, mais ou menos. Coloca a folhinha aqui e a gente vai pegar aqui, ó, na linha que tá a dobrinha. E a gente vai com a agulha, eu vou ter que virar aqui pra mim, senão eu não vou conseguir furar. E a gente vai fazer um furinho aqui. Isso para fazer a costura. Pra fazer a costura. Ó, Perfeito. passei a agulha. Eu faço assim pra poder abrir um pouquinho. Tem uma outra ferramenta que é um agulhão. Você pode usar também. Tem gente que faz o agulhão, quando não tem agulhão na minha cidade, nunca ouvi falar o que é isso. Põe uma rolha aqui atrás, uma rolha de vinho. Prende a agulha na rolha para não machucar a mão. Eu vou fazer só 3 aqui, para ficar mais fácil pra gente costurar mais rápido. Tá. Tá? Eu vou fazer mais um aqui. Que a costura é essa daqui que você tá... Isso, que é essa costurinha que é a costura básica. Básica. A inicial que a gente faz de encadernação. E fica tão fofinho, para carregar na bolsa é prático. Furinho de baixo, fazer mais um furinho de cima. Tem gente que faz esse furinho com estilete. Eu particularmente não gosto, Com a porque agulha ele fica muito grosso, né? E com a além agulha ele do fica que, mais preciso também, a né? pessoa pode se machucar fazendo com estilete. Também. Eu, então Ó, sou toda estabanada. fiz os 3 furinhos. Escolhe uma cor de linha. Ai, a rosa. Então a gente vai fazer com esse aqui. Esse aqui é um cordão encerado. Tá. Mas você pode fazer com linha de bordado, aquela linha para crochê. São várias opções que a pessoa tá... Várias opções. O que você tiver em casa, o que for mais fácil. Né? Então assim, você só encontra a linha de bordado. Porque esse cordão aqui é um pouco mais difícil de achar. Né? O nylon também é funcional? O nylon, eu já fiz até com fita. Olha que máximo. Com fitinha, aquela fita mais fininha. Que dá pra fazer. Até com fita. Você precisa só de uma linha que consiga passar no olho da agulha. Tanto que você vê que esse olho aqui, ele é grandinho, ó. Mais largo. Então assim, a linha precisa passar. Aí aqui entra um pouquinho da dificuldade da pessoa, que faz parte do negócio. As barreiras que a gente encontra. As barreiras, mas assim, nada é impossível. Você vai encontrar. Exatamente. Ó, dica, pra quem também tem problema visual. Qual que é a minha técnica? Que é mais fácil. Você segura a linha bem assim na pontinha do dedo, porque aí você vai passando a agulha, a linha entra sozinha. Mais fácil. Do que a gente ficar lá tentando acertar o buraco e não acerta. Então você vai passando assim e ela entra facinho. Entra com mais facilidade. Aí aqui que a gente faz? Aqui a gente começa sempre pelo furo do meio. Vamos ver se ele não saiu do lugar, ó. Então eu passo a agulha por aqui. Deixa eu deixar esse daqui. Pode deixar de fora. Então eu venho com a agulha aqui por fora, eu puxo, deixo uma linha ali dentro. Aí eu vou entrar de fora pra dentro nesse furo. Aí você acha lá o seu furinho dentro. Eu entrei aqui, ó. Aí eu passo reto e vou sair nesse furo aqui de baixo. No último furo. No último furo. Eu saí, ó. Ela passou reto aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar de novo no meu furo do meio. Eu venho aqui, cuidado. Aqui a gente sempre, nas primeiras, é normal a gente costurar a linha, tá? Outra técnica que eu uso, que aí a coisa que eu falei da adaptação, o meu dedo tá aqui. Que aí ele vai te orientando. Com o meu próprio dedo, eu sinto a ponta da agulha, por isso que eu uso agulha sem ponta. Porque se eu fizer isso com a agulha com ponta, eu vou furar o dedo. Vai toda vez ficar furado. Com a agulha de tapeceiro, como ela não tem ponta, ela não vai me machucar. E você não precisa também colocar E o dedo. se você, por acaso, não achar a agulha de tapeceiro, sabe o que você faz? Compra a agulha normal e lixa a ponta. Boa dica também. Você lixa a ponta que dela não vai pegar o seu dedo. Então aí eu coloco meu dedinho lá dentro, eu senti que a agulha passou. Aí eu posso tirar a agulha. Essa linha ela tem que ficar no meio das duas, ó. Tá. Eu tô com uma perninha pra cá, outra perninha pra lá. E aí é só eu amarrar. Aqui eu dou uma esticadinha pra ver se ela não tá frouxa aqui atrás, ó.
Eu dou uma puxadinha sempre assim. E o nosso caderno já está pronto. Aí vai da sua Dou criatividade. 2 nozinhos. Esse excesso aqui eu corto, eu sempre deixo um dedinho aqui. Perfeito. E tá pronto o nosso caderninho. Aí aqui eu posso refilar. Então o que que eu faço? Régua. Põe a régua. E aqui, gente, paciência, viu? Não tentem fazer isso com força. Porque pensa que o estilete ele é uma reguinha, é uma lâmina fininha. Então você passa 10, 20 vezes, quantas vezes forem necessárias. O trabalho do artesanato, ele é feito assim com, como a gente fala, paciência. Sim. É muito detalhe. Não dá pra fazer correndo. Não, isso aqui é uma terapia. Você vai fazendo. Eu, quando tô fazendo isso aqui, eu esqueço. Eu falo que pode cair o mundo do meu lado e eu não tô nem vendo. Eu tô ali quietinha no meu Na canto, às vezes ouvindo uma musiquinha. E essas sobras, usando a criatividade, serve como decoração também. Serve como decoração. Ou então, o que eu costumo fazer, eu deixo pra reciclagem. Também. Porque assim, nada se perde, mas você pode fazer para quem faz quilling, que é uma outra técnica de artesanato que você pega assim, que aqui eu não vou conseguir fazer, que tem São dobraduras, uma rolinha. né? Não, você vai fazendo assim, ó. Rolinhos. Você faz um rolinho. Isso aqui a gente fazia quando era criança, às vezes pegava o papelzinho, ficava enrolando. Isso é uma Na terapia época que a gente estava na perfeita. escola, não ficava enrolando os papeizinhos assim. Você enrola. E você pode, inclusive, usar de decoração na sua capa, ó. Exatamente. Porque aí você vai passar uma colinha aqui, vai virar uma florzinha, depois você faz os risquinhos, você É já só fez da, uma capa da decorada. criatividade. E aqui, Fantástico. nessa capa, você pode... Eu até trouxe aqui umas sugestões, ó. Deixa eu deixar aqui mais, ficar mais fácil. A gente pode fazer uma decoração com botão, de repente você pode colocar uns botõezinhos. Aí a criatividade rola solta. Sabe esses pets que a gente fala, né? De prender em roupa? Sim. A gente pode colocar uns pets. Então isso aqui é só você passar cola, por exemplo, e colocar aqui na capa. Aí você faz temático, dependendo. Você pode fazer, então isso aqui é uma opção super fácil, rápida de fazer. Que você viu quanto tempo a gente levou Uns 5, 6 minutos, né? para Acho que nem fazer. isso. Você pode usar isso aqui para fazer de lembrancinha de aniversário, lembrancinha de festa, para Dia dos Professores. São 1001 São utilidades. E assim, isso aqui você consegue fazer, você consegue vender. E é uma peça que você faz muito rápido, com material fácil, que todo mundo tem. Se não tem em casa, você tem pertinho para comprar. E é bem prático. Quanto que você investe em material e até quanto que você pode vender? Ó, aqui, só o caderninho, a gente Investiu investiu R$2. 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 E eu posso vender. Você consegue vender um caderninho desse aqui por R$10. Aí também dependendo do material que você vai usar, por Depende exemplo. do material. Então assim, aqui a gente usou craft e uma folhinha colorida. Mais os detalhes Mas de decoração. mas os detalhes. Aí se você quiser colocar o pet, aí você sempre vai adicionar. Isso é uma coisa importante, né? Quando a gente fala de preço, né? Que muita gente não sabe cobrar. O que você tem que colocar? Exato. Você tem que colocar o preço do material que você gastou e o preço do tempo que você gastou para fazer. Quanto tempo que você levou? Então, quanto tempo você levou para fazer? Né? Que é assim, como que você divide isso, né? Você conta quanto que seria o que você vai ganhar por dia. O que você vai ganhar no mês, você vai fazendo as divisões de contas para você saber quanto que custa a sua hora de trabalho. E aí você vai ver quantos desses eu consigo fazer em 1 hora de trabalho. No processo todo, de fazer, de costurar, de montar tudo, de empacotar, se for o caso.
e aí você vai ter o valor total de venda. Não, isso é fantástico. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você também dá aula aqui no seu espaço, no ateliê? Isso, aqui eu tenho não só a loja, mas tenho esse espaço colaborativo, que é onde a gente dá aula. Então, eu pessoalmente dou aula de encadernação e de cartonagem. Certo. Né? E além disso, eu tenho outras artesãs parceiras que dão aula de outras técnicas. Então, a gente tem aula de bordado, de macramê, de arte em concreto, que são para fazer as vasinhas de concreto. Né? Tem várias outras técnicas, né? O ano que vem a gente está querendo trazer também crochê, tricô, porque o artesanato, além de ser um trabalho super valorizado, porque a gente faz com as mãos e assim e com amor, né? Porque o artesanato ele tem o seu toque, né? Tem a sua identidade no trabalho. Com materiais que eu já tinha em casa, porque a gente sempre tem algumas coisas perdidas em casa, Sim. né? A sustentabilidade é algo que está na moda, então a gente pode reciclar material também e poder fazer. Sim, Basta saber a olha, dá para criatividade. você fazer com caixinha de leite, né? Aproveitar, às vezes, aquela caixa de papelão que chega na sua casa. Eu aproveito tudo. Tudo é aproveitável. Eu aproveito tudo. A caixinha que chega para mim do correio, eu já dou uma outra destinação para ela, já vira outra coisa, né? Até às vezes eles colocam aqueles plástico bolha, eu guardo para poder fazer uma outra embalagem. Papel de presente que a gente faz virar outra coisa, assim, tudo a gente aproveita. Perfeito, fantástico. E deixa para quem está nos acompanhando aqui no Viver Eficiente os seus contatos e o endereço aqui do seu ateliê para quem quiser fazer o curso. Bom, então meu contato, eu vou deixar meu WhatsApp, é 11 96335 7779. A minha loja e o ateliê estão aqui na Rua Martim Francisco, número 263, na Santa Cecília. Fica dentro da Galeria Santa Cecília. Convido a todos, fiquem à vontade para vir conhecer o espaço, né? E de repente para vir fazer uma aula comigo. Aqui é uma região central de São Paulo, então tem fácil acesso, Tem, né? a gente está a 1,5 quadra do metrô Santa Cecília. Perfeito. E assim, tem linhas de ônibus passando aqui perto, então é super acessível. E quem quiser empreender em 2023, tá aqui uma dica que eu acho que vai fazer toda a diferença na vida de todo mundo. Sim, espero que sim, desejo a todos realmente muito sucesso e assim, arregaçar as mangas e bora. E bora trabalhar, bora fazer. Bora fazer arte. Perfeito. Fabi, é sempre um prazer inenarrável falar com você, porque a Fabi, gente, ela é uma enciclopédia ambulante. Porque ela dá pra gente várias dicas, ela não tem essa de tipo, esconder técnicas, não. Ela vai passando pra gente, isso eu acho maravilhoso. Quero te agradecer, mais uma vez, por você ter aceito o convite do Viver Eficiente de receber a gente aqui no seu espaço. E eu gostaria só que você completasse uma frase. Na sua opinião, viver eficiente é? Ser feliz. E acho que essa é a palavra para 2023, né? Ser feliz. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E vale aquela dica para 2023, não é mesmo, pessoal? Quer algo diferente? Então faça algo diferente, porque não basta pedir, tem que acontecer. E isso começa com a gente mesmo. E aqui está uma bela dica para quem quer empreender. Artesanato é fantástico. E vocês já sabem, quer entrar em contato com a nossa equipe, é só entrar lá no nosso perfil de Instagram, @vivereficiente. Manda aquela mensagem do direct que vai ser um prazer interagir com vocês. Eu aguardo vocês na próxima edição. Até mais!